relações com investidores e marketing da VBI. A partir desse mês, os nossos video reports serão disponibilizados em um novo formato. Agora, todos os vídeos serão englobados em uma só mídia, trazendo os principais acontecimentos do mercado e a performance dos fundos da casa. Nesse mês, essas foram as distribuições de rendimento dos fundos VBI, com destaque para os fundos que a partir de abril passaram a fazer parte do nosso portfólio. São eles BLMR, BLMC, BLCA, BLMO, anteriormente geridos pela Blue Macau. Agora, para falar um pouco sobre o panorama de mercado do último mês, trazemos Ricardo Vieira, Senior Partner e Head do segmento de Real Estate Securities. Bom, no mês de abril, o IFIX teve uma alta de 3,5%. Essa é a terceira maior alta mensal desde o início ali da crise da Covid, aproximadamente 3 anos atrás. Esses 3,5% poderiam ter sido muito mais altos, uma vez que quando a gente olha e destrincha o índice, os fundos de tijolo tiveram uma alta de 6,4%. Porque na outra ponta, os fundos de papel ficaram praticamente estáveis no último mês. Nos últimos 2 meses, os fundos de CRI foram afetados basicamente por uma percepção no aumento no risco de crédito, decorrente de alguns fundos mais high yield especificamente, que demonstraram que algumas operações têm necessidade de reestruturação e um maior risco de default. Na nossa visão, esse risco está concentrado em esses fundos e não deve se expandir para o mercado como um todo. Na medida em que esse risco esteja controlado e o mercado perceba de fato que ele é muito restrito e não é sistêmico, nossa visão é que os fundos de CRI também tendem a acompanhar essa alta dos fundos de tijolo. E por que essa alta aconteceu? Basicamente, nos últimos meses, entrou no consenso do mercado de que a taxa Selic e, de forma geral, a taxa de juros de longo prazo também já atingiu seu pico e que daqui para frente é muito mais uma questão de velocidade e intensidade no corte dos juros, e isso faz com que os ativos de renda variável em geral, e os FIs não são exceção, comecem a ser melhor precificados, ou seja, tem uma tendência de apreciação. Isso faz com que, na nossa visão, finalmente a gente passe ali esteja entrando num ponto de inflexão, no qual a taxa de juros começa a cair, e aí é isso o gatilho para a recuperação dos fundos imobiliários. Mesmo com a alta recente, na nossa leitura, os fundos imobiliários têm um grande espaço ainda para percorrer, para se valorizar, especialmente os fundos de tijolo, uma vez que quando a gente olha transações no mercado, na economia real, ali, imóveis sendo transacionados e o preço dos fundos imobiliários, aí, quando você transfere o valor das cotas para o valor do metro quadrado, ainda existe uma grande distância. Um grande exemplo é a Faria Lima, que alguns fundos têm certa exposição a essa região aqui de São Paulo, no qual você vê transações ali acontecendo já em valores próximos a R$40 mil o metro quadrado, quando não mais do que isso, enquanto você vê fundos que têm imóveis nessa região sendo negociados ainda a patamares próximos a R$25 mil o metro quadrado. Então existe ainda bastante espaço para recuperação e a gente acredita que no momento em que agora a gente está na inflexão da taxa de juros, será também a inflexão do mercado de fundos imobiliários diante de uma possibilidade de recuperação de forma mais estrutural. Nesse mês, a VBI trouxe algumas novidades para casa. Quem vai contar pra gente é o Rodrigo Abud, sócio fundador e head do segmento de Office. Olá, senhores. Meu nome é Rodrigo Abud e o objetivo aqui hoje é falar um pouco das movimentações que aconteceram durante o mês de abril, quando nós assumimos a gestão do fundo imobiliário Torre Norte, que é um ativo localizado na região da Berrini, que tem como objeto o Centro Empresarial Nações Unidas, Torre Norte, listado em bolsa, com um tamanho da ordem de R$800 milhões de patrimônio líquido. Assumimos também a gestão de 4 fundos que antigamente eram geridos pela Blue Macau. Esses fundos, os tickers permanecem os mesmos e a nomenclatura deles que muda para VBI Office Fund número 2, VBI Renda e FOF, VBI Crédito Imobiliário e Catuai VBI AAA. Esse lembrando que é uma cogestão entre VBI, Catuai Asset Management, e que tem como objeto alguns andares no edifício Pátio Malzone, localizado na região da Faria Lima. Esse fundo tem como objetivo um retorno absoluto, foi comprado lá atrás por alguns investidores qualificados, com o objetivo de gerar algum ganho de capital, né, após a maturação do empreendimento. O mesmo também temos aí no VBI Office Fund 2, que tem como objeto o Centro Empresarial Nações Unidas Torre Oeste, tá, em andares alugados para empresas, para terceiros, e que tem como objetivo também a saída, a venda desses andares a mercado assim que a captura do valor acontecer dentro daquela expectativa que foi gerada inicialmente. Com essas movimentações, a VBI atinge um total de 7,9 bi de ativos sob gestão, já considerando a entrada desses novos fundos para a nossa gestão. Olá, eu sou Natália Landi e faço parte do time de gestão de Office. No dia 4 de maio, o PVBI convocou uma Assembleia Geral Extraordinária
para deliberar sobre alguns pontos, entre eles a autorização de aquisição da totalidade das áreas do D1 e Vila Olímpia Corporate detidas no PATC. A proposta que está sendo deliberada, ela prevê um pagamento mínimo de 15% em moeda corrente nacional, mas também poderá ser pago na forma integral com recursos captados numa oferta de cotas. A segunda matéria que vai ser deliberada é a autorização para aquisição ou alienação pelo PVBI de cotas de fundos imobiliários tanto geridos pelo administrador ou pela gestora também, no caso, o administrador o BTG e a gestora a VBI, ou qualquer sociedade do grupo econômico de ambas. A terceira e última deliberação é a autorização também para aquisição pelo PVBI, no caso agora de CRIs, originados pela administradora ou pela gestora também considerando todos os grupos econômicos, fundos geridos pelo administrador ou pelo gestor, ou também qualquer sociedade aí relacionada a essas partes. Também é importante destacar aqui que tanto esse item sobre a questão dos fundos imobiliários e também dos CRIs, eles foram incluídos nessa deliberação justamente como uma alternativa para a gestão ter mais liquidez e também uma posição bem tática aí no nosso dia a dia. Uma vez que os leques de produtos ele aumenta consideravelmente, pensando aí tanto na casa como na administradora. Até que uma estratégia nossa é que o fundo ele aplique aí em alguns momentos que tenham algum caixa parado em fundos estratégicos e que a gente veja que seja um cenário interessante. A aprovação por parte dos cotistas, ela não necessariamente implica na utilização de maneira recorrente desses dois pontos, dado que a gente não tem mudança na estratégia do fundo e a gente continua com a nossa estratégia de adquirir ativos Prime, em localizações Prime, AAA e que sejam aí bons ativos para o nosso portfólio. Todos os investimentos dessa natureza, eles são realizados segundo uma diretriz que a gente tem aqui da VBI de investimentos em fundos da gestora, que está disponível em nosso site. Também é importante lembrar da participação dos cotistas nessa votação, tendo em vista que essas matérias, elas são muito estratégicas para o fundo. A aquisição aí do Vila Olímpia Corporate e do D1 e também essas duas outras deliberações para aquisição de cotas de fundos imobiliários e CRIs, elas têm aí um quórum qualificado que representa mais ou menos 25% da participação do fundo. E os cotistas, eles devem manifestar o seu voto até o dia 5 de junho. Então, como que faz para votar? Você acessa sua caixa de e-mail, tenta encontrar aí o e-mail enviado pelo administrador do fundo, BTG Pactual, pela chave contact@coreplatform.com. E o assunto é VBI Prime Properties consulta formal. Abrindo o e-mail, você clica em ir para a votação. Depois disso, você clica para aceitar a política de voto e continuar. Você digita os 4 últimos dígitos do seu CPF ou CNPJ e depois clica em confirmar. Vota na opção mais desejada aí em cada uma das 3 matérias. Você anexa o seu documento e clica em enviar voto. Pronto, o seu voto foi enviado. Essas foram as atualizações do mês de abril. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso time de RI através do e-mail ri@vbirealestate.com ou acesse os sites dos fundos. Esse vídeo report estará disponível nas principais plataformas de streaming, podendo ser acompanhado em forma de vídeo ou de podcast. Para acompanhar mais detalhes sobre o dia a dia dos fundos e da gestora, nos siga no LinkedIn ou no Instagram. Muito obrigada e até mês que vem!